Paz seja convosco. Hoje nós vamos comentar Atos 16. Paulo encontra Timóteo, o nosso querido Timóteo. Se você reparar, ele já começa fazendo a circuncisão em Timóteo, o que nos leva a pensar que talvez haja uma contradição com o que foi definido em Atos 15. Não foi isso que aconteceu. Atos 15, a discussão era para saber se eles estavam sendo salvos mediante a fé em Jesus ou se eles estavam sendo salvos mediante a lei. Já aqui, Paulo usa como uma estratégia. Ele circuncisa Timóteo para evitar possíveis problemas. Como uma estratégia para evitar obstáculos desnecessários. O Espírito é para todos, mas o próprio Espírito impede Paulo de ir para a Ásia e Bitínia. Aqui nós podemos já aproveitar para tirar uma chave, porque portas fechadas também vêm de Deus. Em seguida, vemos Paulo tendo uma visão de um homem na Macedônia clamando por ajuda. Entende que o Espírito Santo quer que eles viajem até lá e segue. E essa visão, ela muda o rumo da história. É pela primeira vez o Evangelho chega à Europa. Chegando lá, na cidade chamada Filipos, Paulo encontra Lídia, que vendia um tecido chamado púrpura, um tecido caro que só a realeza usava. E o que nos faz entender que essa mulher tinha muitas posses, mas diz também que ela tinha temor a Deus. E ali nós vemos o texto dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia. Ou seja, antes mesmo da pregação chegar, quem abre o coração do ouvinte é o próprio Senhor. Depois vemos a cura de uma escrava adivinhadora. Ela fazia as adivinhações e dava lucros aos seus senhores. Mas, quando Paulo percebe que aquilo que ela tanto recita em volta dele não era do nosso Espírito Santo, vinha de espírito maligno, ele expulsa. E ao expulsar, aquela jovem é curada, fica livre daquele espírito, mas passa a dar prejuízo. Ou seja, os donos não gostaram do que aconteceu e automaticamente esta atitude de Paulo gerou um custo bem alto. Ele e Silas foram lançados na prisão, sofreram açoites, foram presos, estiveram sob vigia de uma alta segurança. Mas, à meia-noite, eles começam a orar e louvar, e todos que estavam ali ouviram. E o Espírito Santo manda um terremoto que abre as portas, que abre as correntes, mas ninguém sai. Parece até loucura, mas o Evangelho é loucura. O carcereiro já corre para tirar a própria vida, afinal de contas, era humanamente impossível ele explicar o que ali tinha acontecido. E Paulo grita: não faça isso, nós estamos aqui. E o carcereiro, vendo a atitude deles, logo quer saber como fazer uma aliança com esse Deus a quem eles estavam anunciando. E Paulo responde prontamente: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E em seguida, eles foram batizados. E o capítulo termina com Paulo exigindo que as autoridades reconhecessem publicamente que haviam condenado os cidadãos romanos sem julgamento. E Paulo quer deixar claro que o movimento do Evangelho não era um movimento criminoso. Afinal, ali seria um excelente lugar para plantar uma igreja. E agora eu quero te fazer um convite. Encaminhe essa mensagem para quem precisa aprender mais da Palavra de Deus e todos os domingos, às 16 horas, nós temos aula presencial ou pelo aplicativo online. Amém?